Neste vídeo vou ensinar você a utilizar de sockets tanto no ambiente Linux quanto no Windows de maneira bem simples. Não se preocupa que isso é mais fácil do que parece, principalmente se você tiver experiência com sockets em outra linguagem de programação. Antes de mais nada, eu vou explicar o que cada função que nós vamos utilizar faz. O princípio para se usar um socket é simples. Primeiro você cria um novo socket, tarefa feita pela função socket. Segundo, você associa aquele socket a um endereço e porta na sua rede, o que é feito pela função bind. E depois disso, você pode usar o socket tranquilamente, tanto para receber dados quanto para enviar. Simples, não é mesmo? A função socket é a que utilizamos para criar um novo socket. Como primeiro argumento, especificamos a família de protocolos que será usado pelo socket, como por exemplo a família AF e INET, que são os protocolos utilizados para comunicação na internet. O segundo argumento é o tipo do socket, que serve para especificar a forma com que esse socket irá se comunicar. Por exemplo, o tipo SockStream. Nesse tipo de comunicação, o cliente e o servidor ficam conectados trocando informações de forma contínua até que a conexão seja fechada. É como falar pelo celular, onde você e a pessoa que você está se comunicando ficam trocando informações até que um dos dois decida finalizar a ligação. Outro exemplo é o tipo SockDegram, onde é utilizado para receber ou enviar dados sem manter uma conexão aberta. É como se você mandasse uma mensagem de texto para o seu amigo, onde não há uma comunicação contínua. E o terceiro argumento define qual protocolo será utilizado para a comunicação. Eu vou ser sincero e dizer que não sei em quais casos esse argumento será utilizado, já que ao definir a família e o tipo de socket, já há um protocolo específico que será utilizado, como por exemplo se especificarmos o tipo SockStream, o protocolo TCP será utilizado, e no tipo SockDegram é usado o protocolo UDP. Nesses casos, nós só precisamos passar como terceiro argumento o valor 0. Nunca estudei redes, então me desculpem por não poder passar mais detalhes. A função bind serve para associar um endereço e porta na rede local ao socket. O primeiro argumento é o socket que nós queremos associar um endereço a ele. O segundo argumento é um ponteiro para uma estrutura SockAdr, onde nessa estrutura ficam informações como a família de protocolos, endereço na rede local e porta. O terceiro e último argumento é o tamanho em bytes da estrutura passada no segundo argumento. Este tamanho nós podemos pegar usando o operador sizeOf. Bem, agora vamos ver como trabalhar com os sockets. Antes de mais nada, eu vou mostrar apenas o que é igual tanto para Windows quanto para Linux. Depois eu vou mostrar o que muda em cada sistema. Bom, antes de mais nada, a gente precisa criar uma estrutura SockAdr para definir informações do nosso socket, como família de protocolos e endereço. Nessa estrutura, nós temos que definir três valores principalmente, que é o SymFamily, que define a família de protocolos. Nós vamos utilizar a FINET, que como eu disse é utilizado em comunicações IPv4. O ponto SymAdr.SOAdr é o endereço local utilizado pelo socket. Vamos usar a constante SymAdrn, que é para definir que utilize qualquer endereço que seja especificado pela rede. Vamos usar a função h2nl, que é para converter no formato correto. E por fim nós temos o symport, que é a porta que será utilizada pelo nosso socket. E usamos a função h2ns, que é para converter o valor para o formato correto. Nesse caso vamos utilizar a porta 5000. Depois nós criamos o socket usando a função socket. Passamos como primeiro argumento a FINET, que é a família de protocolos, SockStream, que é o tipo, e 0, que é porque nós não vamos especificar nenhum protocolo. Feito isso, nós vamos utilizar a função bind, que é para associar o socket a um endereço especificado na nossa estrutura. A função bind recebe um ponteiro para uma estrutura SockAdr e não SockAdrin, por isso utilizamos um cast aqui. E como último argumento, nós passamos o tamanho dessa estrutura, onde nós podemos utilizar o operador sizeOf para obter esse tamanho. Agora nós usamos a função listen, que é para permitir que o socket receba conexões, onde nela nós passamos um limite máximo de conexões simultâneas. Ou seja, nesse caso onde eu defini o limite de conexões para 5, caso já haja 5 pessoas conectadas simultaneamente a esse socket, qualquer outra pessoa que tentar se conectar irá ter a conexão recusada.
Por fim, para que o meu socket possa receber conexões, eu só preciso usar a função accept, que irá aceitar por conexões feitas. A função accept retorna um novo socket criado onde há a conexão diretamente com o seu servidor e o cliente. E ele altera uma estrutura sockAdr que define informações como o endereço e porta utilizadas pelo cliente. É por isso que nós vamos criar uma nova estrutura sockAdr_in e também um novo valor inteiro para receber o número do socket. O uso da função accept é muito simples. Primeiro, nós passamos o socket que vamos receber a conexão. Segundo, nós passamos o endereço da estrutura que nós vamos alterar com os valores como o endereço e porta utilizados pelo cliente. E em terceiro, nós passamos um ponteiro para um inteiro que tem o tamanho da estrutura passada no segundo argumento. Mais uma vez usamos o cast por causa que a função recebe um sockAdr e não sockAdr_in. Após o uso da função accept, já temos uma conexão com o cliente. Depois nós podemos utilizar a função recv para receber os dados que o cliente nos enviar. Para receber esses dados, então, nós vamos criar um buffer para guardar essas informações. recv recebe como primeiro argumento o socket, o segundo argumento é o endereço do nosso buffer, o terceiro argumento é o tamanho limite de dados que será inscritos no buffer, e o quarto argumento são flags utilizadas para alterar a forma com que a função recv irá trabalhar para receber esses dados. Sugiro a leitura da main page da função recv. Caso você utilize o sistema Windows, você pode acessar o site min7.org para ler essa main page. Nós também podemos utilizar a função send para enviar dados pelo socket, onde essa função recebe os mesmos argumentos da função recv. E uma coisa que eu me esqueci de citar é que a função recv retorna o tamanho dos dados recebidos. Por fim, após receber os dados e enviá-los de volta, nós utilizamos a função puts para imprimi-la no terminal. Bom, e a partir daqui que entram as diferenças entre o sistema Linux e o Windows. Nós vamos utilizar a função close para fechar o socket aqui no Linux especificamente. Outro detalhe são os header files incluídos para utilizar as funções, onde no Windows nós apenas incluímos a winsock.h, enquanto no Linux tem vários headers diferentes. Vamos incluir antes de mais nada unistd.h para poder utilizar a função close. Depois os headers sys, types.h e syssocket.h para poder utilizar as constantes e funções referentes à criação de sockets. E as funções h2nl e h2ns são declaradas no header inet.h dentro da pasta ARPA. Agora nós podemos compilar esse exemplo para vê-lo funcionando na prática. Como vocês podem ver, eu cometi um pequeno erro de digitação aqui. Agora eu vou utilizar a ferramenta Netcat para testar o nosso socket. Recomendo o uso dessa ferramenta, que é muito poderosa. Como vocês podem ver, o teste foi imprimido aqui no terminal e o Netcat também recebeu o mesmo texto de volta por causa do uso da função send. Agora vamos ver como fica esse exemplo no sistema Windows. No Windows nós só precisamos do header file winsock.h e antes de podermos utilizar o sistema de sockets, precisamos utilizar a função wsa startup para iniciar a biblioteca de sockets no Windows. Por fim, a outra diferença é que ao invés de utilizarmos a função close, utilizamos a função close sockets para fechar um socket. Essas são as diferenças no Windows do nosso exemplo. Também há diferença na hora de compilarmos o código.
Ao compilarmos, nós incluímos a biblioteca ws2_32. Ops. Agora vou utilizar o Netcat para fazer o mesmo teste que fiz no Linux. Como podemos ver, funcionou da mesma forma. Bom, então é isso. Eu vou deixar os dois exemplos de código no comentário. E também vou deixar um link para uma pequena biblioteca que eu fiz para um projeto pessoal que eu estava trabalhando, onde com ela podemos utilizar as mesmas funções para trabalhar nos dois sistemas, sem se preocupar com problemas de compatibilidade. Até a próxima!